O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Lemos nestas semanas a carta de Pedro e também o Evangelho de Marcos, dentro da proposta da Igreja de nos dar a conhecer durante o ciclo de um ano as riquezas das Sagradas Escrituras, de modo que, na medida correta, sem excessos, a gente vá se alimentando da palavra de Deus na sua grande riqueza e sabedoria. Uma palavra que é útil para exortar, para corrigir, para consolar, não raro como uma espada, lembra o autor da carta aos Hebreus, nos ajudando a discernir bem. Às vezes há coisas em nós que precisam ser cortadas e bem discernidas, divididas, para que não se confundam, né? Nem sempre o fato de a gente estar convencido que tem que seguir nessa direção significa que essa é a melhor direção para a nossa família, para aqueles com quem nós convivemos. É a palavra de Deus, então, a nos dar a instrução, a ser a lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho, para que sigamos na direção correta. Vale destacar, já no início desta reflexão, o fato de que estamos lendo a carta de Pedro e o Evangelho de Marcos também é um evangelho que foi tecido, ao que tudo indica, no influxo, na inspiração do pensamento do apóstolo Pedro, já que nos dá a conhecer a tradição que Marcos foi, muito possivelmente, um discípulo de Pedro. Portanto, nós estamos mais ou menos no mesmo horizonte, tanto na primeira leitura quanto neste evangelho. Destaque-se, como disse ontem, e não nos custa repetir, recordar, melhor dizendo, para que a gente não perca nenhum detalhe desta grande aventura que estamos empreendendo nesta semana, lendo a carta de Pedro, que se trata de uma carta dirigida às comunidades do que era a região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O que nós temos de característica dessa carta do apóstolo Pedro? Ela está sendo dirigida a pessoas que se consideram cidadãos de segunda categoria. Não são cidadãos romanos no sentido estrito. Estão, portanto, num local, mas sem se sentir totalmente pertencentes àquele lugar. Um pouco como acontece com a gente quando a gente muda de cidade ou chega num condomínio novo, a gente leva um tempo para se ambientar, se sentir parte daquele lugar, né? A primeira sensação que nos vem ao momento é de uma rejeição, porque nós não estamos mais na nossa terrinha, não estamos mais naquele lugar onde nós nascemos, e agora temos que criar novas amizades, novos laços. E isso gera dentro de nós uma crise. Pedro, então, está vendo essa situação concreta do seu cotidiano, diante dos seus olhos, e ajudando este povo a quem ele se dirige a ter esperança. Em primeiro lugar, porque assim aconteceu também com o povo de Israel no Egito. Arrancados do Egito, tiveram que partir em marcha em direção à terra prometida. Do mesmo modo também, no momento dramático da história do povo, descendência de Abraão, quando acontece o exílio da Babilônia, em que o povo é arrancado de novo de sua terra e levado para uma terra estrangeira. E os salmos cantam isso, a tristeza, não é? Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade de Sião. Então, a saudade daquela terra, daquele lugar, daquelas lembranças. Portanto, Pedro está relendo, dizendo, olha, o mesmo Deus, cujo amor não falha,
e que foi capaz de consolar no Antigo Testamento, levando até a terra prometida, terra onde corre leite e mel, também está conosco em nossa condição de peregrinos. Mas também, como dizia ontem, vale a pena recordar, essa é a nossa condição como homens e mulheres nesse mundo. A Didache, que é um dos escritos mais antigos da fé cristã, e também a Carta a Diogneto, nos faz lembrar que todos nós, como cristãos, somos despatriados. A gente não nasceu para ficar aqui. Nós estamos nos encaminhando em nossa vida na direção daquela pátria definitiva. Não obstante, no nosso corpo mortal, nós vamos trazendo sinais de decadência, nós vamos nos refazendo segundo a imagem do Cristo, até o momento em que poderemos nos encontrar com Ele no céu. Portanto, nossa condição de homens e mulheres é de contínuo peregrinar nesse mundo. Estamos despatriados, a gente não cabe exatamente nesse ou naquele lugar. E também estamos desamparados, né? Porque não há lugar, não há circunstância que seja suficiente para dar ao nosso coração a realização que ele busca. Por isso, o que nos angustia é também o que confere beleza à nossa existência humana, o fato que a gente nunca cabe num lugar. Por isso que a gente viaja, por isso que a gente peregrina, por isso que a gente muda, por isso que a gente tem que inventar coisas novas, porque senão a gente enferruja. Então, preenchamos este nosso caminhar contínuo, a peregrinação da vida, preenchamos da esperança viva. Temos que esperançar, porque se nós não tivermos esperança de tempos melhores, esperança nessa vida eterna para a qual estamos guardados, a gente desanima. E nas aflições e angústias da vida, nas decepções, perde a força e a energia de continuar seguindo. Particularmente nesta leitura que hoje escutamos, destacamos aqui o versículo 10, Pedro ajuda a perceber que o Espírito Santo foi falando com os profetas no Antigo Testamento. Os profetas, no seu pensamento, tentaram investigar aquilo que realizou-se plenamente em Jesus Cristo. Nós só podemos interpretar a Bíblia nessa grande unidade, naquilo que a gente chama de sentido unitário, onde a gente percebe que o Antigo Testamento ele está todo patente no Novo, assim como o Novo Testamento está latente no Antigo. Ou seja, o Novo Testamento esclarece aquilo que era profecia no Antigo Testamento. Então, cada passagem do Antigo Testamento tem que ser entendida como apontando para Jesus. Então, é assim que nós lemos o Antigo Testamento. Quando há uma passagem lá no livro do Êxodo que fala de um pão que desce do céu, que é alimento para o povo que caminha, nós temos que entender que o pão verdadeiro que desce do céu é Jesus Cristo. Do mesmo modo, também, nós, olhando para o Novo Testamento, vemos como ele ajuda a esclarecer aquilo que estava no Antigo Testamento. Então, os versículos bíblicos, para interpretar a Bíblia, nós temos que entender que tudo aponta para Jesus no Antigo Testamento. E qual é a garantia disso? Está dizendo o apóstolo Pedro na primeira leitura. O Espírito Santo. Assim como nós rezamos no Creio, não é assim? Ele que falou pelos profetas. Então, o Espírito Santo, uma presença secreta e discreta, instruiu os profetas no Antigo Testamento, para que ele, nos seus escritos, nas suas profecias, fossem nos preparando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se Pedro estivesse dizendo que o Espírito Santo, que a graça de Deus, sempre se antecipa, ainda que a gente não esteja conseguindo ver na nossa existência a revelação de Deus, ela está acontecendo. Então temos que pedir essa graça, de ver cada circunstância da nossa existência, até os momentos avessos, como sendo algo em que Deus fala. Por isso que a gente precisa do dom do conselho, do dom do discernimento. Porque nos momentos em que estamos atravessando o Mar Vermelho, a gente fica se perguntando, por que eu? Por que com a minha família? Por que eu tenho que passar por isso de novo? Sem o Espírito Santo, a gente não consegue entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então Pedro diz, é o Espírito que estava sendo companhia dos profetas,
Em cada etapa, em cada passo, a cada momento, a cada desencontro, era o Espírito que falava, ajudando a preparar este caminho que deságua em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, versículo 12 da primeira leitura, foi revelado aos profetas não para si mesmo, mas para nós. Então, quer dizer, olhando a vida dos profetas, as dificuldades que eles experimentavam, pensemos, por exemplo, no profeta Elias, não é? No momento em que, depois de muito trabalho, deita a cabeça num junípero e diz que está cansado, um anjo lhe aparece dando-lhe pão e diz, Elias, levanta-te e come, o caminho é longo. Nós também temos que ver em nossa vida em quais momentos estamos precisando de escutar essa palavra, levanta-te e come, o caminho é longo. E uma bela maneira de nós nos nutrirmos, para a gente ter força de continuar seguindo, está na Santa Missa, na oração, nos sacramentos. Assim o Espírito vai atualizando em nós, porque Deus tem para conosco um amor que é fiel. É o que nós cantamos aqui, não é? No salmo que nós acabamos de escutar. Não obstante, no sertanejo, com a saudosa memória, aquela nossa cantora falecida há pouco do sertanejo, que diz, né, e infiel, Deus é sempre fiel, portanto o amor dele não caduca. A gente tem que trazer isso à mente, hein? Porque nos momentos mais difíceis, a gente fica com a ilusão de que Deus está sendo desmentido no seu amor, que as suas promessas falharam e que a sua bondade foi esgotada. Não. Tomemos consciência de que não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, e eterna é a sua misericórdia. Nós nos desfazemos, nos desiludimos, temos que mudar de rota, mas Deus é o eterno. Ele é a fonte da esperança, que não estraga, não altera e nem se desfaz, e no tempo oportuno cumprirá a sua promessa. Não se esqueça disso. Sem esta consciência do amor fiel do nosso Deus, nós nos sentimos perdidos e nos desanimamos. O que Pedro nos convida, versículo 13 da primeira leitura, é que nós sejamos sóbrios. A sobriedade é muito importante. Nós entendemos sobriedade apenas como o fato de diminuir um pouco a quantidade de cachaça, né? Mas é preciso ter uma sobriedade na alma. E geralmente é assim, quando nós estamos perdidos e desiludidos, a gente busca anestesia na compra, no consumo, aumentando a quantidade de coisas que nós comemos. E Pedro está dizendo, não, é preciso estar desperto, não anestesiar a consciência, e sobretudo com vício e com paixões, como ele diz assim, mas ter sobriedade, a sobriedade que tem a ver, nesta carta de Pedro, com saber onde nós colocamos a nossa esperança. Uma pessoa desesperada não é sóbria, ela tem que ter sempre excesso. Eu estou com uma vida vazia, então eu tenho que ter minha casa sempre cheia de gente. Eu estou com uma infelicidade no meu relacionamento, então vou aumentar as postagens no Instagram. Eu estou desiludido e desesperado, então eu vou ir para o bar para poder beber. Pedro diz, não, sede sóbrios, a sobriedade, estarmos despertos, termos a nossa consciência diante daquilo que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, porque em tudo aprendemos, em tudo podemos dar graças. A sobriedade, porque nós colocamos a nossa esperança em Deus. E o convite com que termina a primeira leitura é, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Pedro, como disse, está relendo aquela exigência fundamental do Antigo Testamento, que é um convite à santidade. E o que isso quer dizer? Porque nós, olhando para a vida de grandes santos, olhando para a vida de Nossa Senhora, nos vemos tão pequenos, tão limitados, tão egoístas. Como é que nós vamos dar conta de ser santos? Primeiro, com a consciência de que a santidade é uma obra da graça em nós. Então, santidade não é alguma coisa que nós vamos alcançar fazendo isto ou aquilo. Santidade é uma coisa que nós temos que pedir e que se desenvolve em nós na medida em que nós nos tornamos íntimos de Deus. Como? Com orações, com sacramento e com uma vida, com uma consciência contínua de que Deus está conosco. Então, somos chamados a ser santos porque Deus é santo, para que se achem em minha vida, na sua vida, na nossa vida, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus.
Porque se nós não formos a cada dia nos parecer com Jesus e com Nossa Senhora, qual que é o sentido de rezar? Qual que é o sentido de fazer novena? Qual que é o sentido de termos as orações decoradas, que a nossa vida não vai se convertendo num evangelho vivo? Eu rezo, eu faço novena, eu peregrino, eu faço isso e aquilo. Mas as pessoas que convivem com você sentem um bom perfume de Cristo? Porque é para isso que a gente se aproxima de Deus. Porque próximos de Nossa Senhora, na casa da padroeira, rezando esta ou aquela novena, a gente vai colocando o nosso coração em sintonia com a vontade de Deus. É isso que Pedro está nos convocando. Quando nós vamos conectar o rádio, ou quando nós trocamos um canal de TV, hoje um pouco menos, né? Porque o sinal é digital. Mas antigamente a gente dizia, fulano, o canal tá bom? Aí fulano dizia, tá, reda mais para a direita, reda mais para a esquerda. A gente tem que se colocar em sintonia com Deus. Porque se Ele é santo, se Nossa Senhora foi sempre generosa, meditou a palavra de Deus, a gente tem que se aproximar deles. Porque, como lembra o nosso mineiríssimo Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, para ficar bom e para ser gente boa, a gente tem que estar junto de Jesus e de Nossa Senhora. Sede santos, como Deus é santo. É por isso que a gente reza. Em um olhar sobre o Evangelho, Pedro, na consciência deste difícil itinerário da santidade, que é uma coisa doce nos lábios e amarga no estômago, como é difícil ser santo num casamento onde se amontoaram as decepções, como é difícil ser santo quando nós estamos num contexto de pessoas que nos decepcionam, como é difícil ser santo quando nós estamos com uma enfermidade ou com uma aflição. Pedro vira para Jesus e diz assim, olha, eu estou com a impressão de que o Senhor cometeu agiotagem com a gente, né? Tem uma balança desfavorável aí, o que nós vamos ganhar te seguindo? É uma pergunta muito lúcida de Pedro, né? Já começando a caminhar com Jesus, ele diz, o que a gente ganha com isso, né? Porque a gente veio, o Senhor disse, né? Farei de vós pescadores de homens, mas nessa rede está vindo cabeça de bagre, baiacu, né? De vez em quando vem umas piranhas aí, quer dizer, não estou vendo, onde é que vai acabar isso? Jesus diz, quem tiver renunciado, quem tiver que ser aberto generosamente, receberá 100 vezes mais nessa vida e no mundo futuro a vida eterna. E de fato nós experimentamos isso quando seguimos Jesus. Se nós paramos para prestar atenção de uma maneira madura, quantas graças nós recebemos. Inclusive recebemos uma nova família, posso dizer como padre, como experimento carinho, afeto, proteção, cercania de pessoas. Não obstante, possa passar muito pouco tempo com os meus familiares e com os meus amigos, sentindo muita saudade das sinucas que eu jogava no bar do Sabão em Contagem, fazendo a propaganda, depois a Rádio América e a TV Horizonte cobram o patrocínio. Não posso mais. Estou a quilômetros de distância, mas recebo muito, em dobro, 100 vezes mais a graça de Deus e posso senti-la fisicamente em diversos momentos de minha vida, sobretudo os momentos mais difíceis. Pedro aprende com Cristo que para seguir a Jesus nós temos que deixar os pesos. A gente junta muito peso, muita bolsa, muita quinquilharia, não fisicamente, mas espiritualmente. E aqui uma provocação a nós, inclusive os religiosos. Quando eu estava no seminário, a gente brincava assim, né? Quando Jesus nos chama e nós vamos para o seminário, aí a gente deixa tudo, larga tudo. Aí depois que a gente ordena, a gente vai pedindo tudo a prestações. Então é isso, temos que tomar cuidado, o que Jesus está querendo dizer, com esse engano e com o perigo de nós ajuntarmos coisas e ficarmos apegados a posições. E aqui me lembro de algumas piadas rapidamente, irei contá-las pela metade, porque vocês sabem que eu não tenho dinheiro para pagar serviços advocatícios. Em primeiro, quando se diz, né, 3 coisas que Deus não sabe. Quantas são as congregações femininas? O que se passa na cabeça de um jesuíta e quanto dinheiro tem uma congregação aí que eu não vou falar, mas termina em anos. Aí a mente é a louca da casa. E a segunda, dizendo desse risco da gente amontoar, às vezes, não é? Há uma contradição. Às vezes, as nossas congregações, as nossas ordens, elas ficam ricas. Sobretudo aquelas que têm escola. Mas se eu não estiver aqui amanhã, eu perdi o meu emprego. Aí se diz uma piada que, diante da manjedoura, quando Jesus nasceu, nos braços de Maria de São José, estavam lá os franciscanos, os dominicanos e os jesuítas.
Diz que os franciscanos se ajoelharam diante de Jesus e de Maria e disseram assim: nossa, mas que beleza, a pobreza de Deus. E diz que os dominicanos falam: nossa, que magnífico mistério do Deus que se encarna, que beleza, que grande obra. Aí diz que os jesuítas chegaram no ombro de São José e falaram assim: já tem escola para matricular o menino? Então veja, há o risco, tomemos cuidado. Todo o amor aos jesuítas, o Papa é o jesuíta, mas tomemos cuidado, porque se nós nos enriquecemos, a gente pode se empobrecer e perder o sentido da nossa vocação. Aí amontoamos exterioridades, heranças que podem apodrecer e nos esquecemos da herança verdadeira, que é a fé que foi legada a nós e que nós devemos transmitir. O tesouro que não pode ser esgotado, reservado a Deus, é a vida eterna. Aqui buscamos esta esperança viva que não estraga, não se altera e nem se desfaz. Não obstante, externamente, nós vamos nos desfazendo, vamos nos empobrecendo até de nossas vontades, cada vez mais limitados, o nosso interior vai sendo refeito segundo a imagem de Deus, para essa herança reservada a nós, junto de Deus e de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.